Boa noite, irmãos, mais uma vez, falando de eleições 2022. Como votar biblicamente? Esse é o estudo número 3. E hoje nós vamos falar de bioética bíblica. Você pergunta o que é bioética? É a área que discute quem tem o direito de decidir sobre a vida e a morte dos cidadãos. Vamos falar sobre bioética versus aborto, eutanásia e drogas. Porque o aborto, o Estado e as feministas dizem que eles podem decidir se a criança vive ou não. Na eutanásia, alguns países já decidiram que o idoso ou a pessoa com a doença terminal, ela pode decidir pedir para que lhe tirem a vida, que eles definem como boa morte, morte suave, porque a pessoa recebe um anestésico e então ela recebe aquela porção química que vai acabar com a vida dela. E eles querem também legalizar as drogas, que é a mesma coisa de decidir pela morte. Então há um confronto entre a ideologia pró-vida e a ideologia pró-morte. A ideologia, eu fiz aqui uma capa que vai sair quando eu editar o vídeo e depois colocar no YouTube. Lá tem escolha pró-vida. Então tem uma criança em útero na forma de coração. E lá dentro tem uma cruz e tem a palavra vida. Do outro lado tem um útero e uma tesoura cortando uma criança. É a escolha pró-morte. E a nossa proposta é um tanto ambiciosa, porque tem muita coisa que não vamos dar conta de dar hoje. Então eu vou correr, por isso que já estou entrando aqui. O nosso texto básico é Êxodo 20 e 13. Diz simplesmente, não matarás. Diga comigo. Não matarás. Personalize. Eu não matarei. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Seja com esta mensagem, que essa mensagem pró-vida e contra a pró-morte, possa alertar os irmãos, especialmente nessas eleições, que eles não votem em nenhum partido e nenhum candidato da ideologia pró-morte, que eles só votem em candidatos da escolha pró-vida. Abençoa-nos agora em nome de Jesus Cristo. Amém. A bioética é a área que discute quem tem o direito de decidir sobre a vida de uma pessoa. Se ela mesma pode decidir, viver ou não, se ela pode decidir, a família pode decidir, os médicos, o governo, ou Deus, ou a própria mulher pode decidir ou não tirar a vida da criança. Quando Jesus Cristo disse, dai a César o que é de César, ou seja, o governo tem suas prerrogativas, ele tem seus atributos, seus deveres, porém Deus não deixou aberto para César decidir o que ele queria, não. Deus colocou limites. Deus colocou limites tão claros que Deus chega até a pôr limites em quanto é que o governo podia tributar o povo. Na Bíblia diz que não pode ser tributado além de 10%. No Brasil dizem que a tributação está em torno de uns 40%. Ou seja, 4 vezes mais. Ou seja, a tributação, a cobrança de impostos é não bíblica. Então, a Bíblia chega até a dizer até onde vai César. Então, uma das propostas dessa mensagem é dizer o que compete a César. Até onde é que vai o poder de César? O poder do governo civil, da autoridade, do Estado. E o que é que Deus diz sobre o assassinato do aborto? Então, introduzindo esse tema, nós vivemos numa sociedade pró-morte, numa cultura de morte. Uma cultura onde a morte está na ordem do dia. E o assassinato, tem o assassinato não legalizado e tem o assassinato legalizado. Quando o governo legaliza a venda de fumo, de cigarro, ele está legalizando algo pró-morte, cultura de morte.
Quando o governo permite que se vendam álcool, cerveja, cachaça, é uma cultura para a morte. Todo mundo sabe a quantidade de gente que morre todo ano por conta do cigarro, do álcool. Eles querem legalizar as drogas, dizendo que vai diminuir, é uma mentira. Eles querem legalizar o aborto, nós vamos trabalhar nisso na medida do possível. Então, muitas pessoas imaginam que é possível criar uma utopia aqui. A política poderá criar um Estado maravilhoso que vai propiciar uma vida boa e feliz para as pessoas, como era, vamos dizer assim, a ideia de governo e de propósito para a vida de Platão e Aristóteles. Que o homem, como um ser político, o antropos político, ele deveria criar regras políticas para propiciar uma vida boa para o cidadão. Uma vida boa passa por liberdade. Porém, segundo aos Coríntios 3:17, diz claramente que uma vida boa passa por uma vida com Deus, uma vida no Espírito. Segundo Coríntios 3:17 diz: onde está o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, aí a liberdade. Portanto, numa ideologia ateísta, como o comunismo, o esquerdismo, o petismo, que é ateísta, você não pode ter liberdade. Por isso que eles, aonde se estabeleceram, eles roubaram todas as liberdades individuais e pessoais. Porque não tem o Espírito, não há liberdade. E eles passam por cima daquelas regras que Deus deu para o governo. Portanto, a única esperança para a sociedade é se arrepender por transgredir a lei de Deus, que trata do poder de César, do poder do indivíduo, e descobrir, então, redescobrir a agenda bíblica. Como é que deveria se portar um governo bíblico que realmente traga bênção para a vida social, comunitária e familiar, sem intervir. Porque uma das coisas que a Bíblia fala sobre o governo de César é que ele não pode se meter em algumas áreas, por exemplo, na educação dos filhos, na propriedade privada. Como eu falei semana passada, eu gostaria de reprisar, de acordo com estudos, aproximadamente 29% da Bíblia lida com questões espirituais e nossas vidas pessoais. Porém, 71% da Bíblia lida com questões sociais, políticas e nacionais. 2/3 partes, Deus diz como é que o governo, como é que nós devemos viver em sociedade, como é que nós devemos viver em comunidade. E nosso Senhor deu princípios claros de como é que essa sociedade deveria ser. Quando ele foi confrontado por Pôncio Pilatos, ele disse: você não teria nenhuma autoridade sobre mim se essa autoridade não tivesse sido dada de cima. A autoridade de Pilatos, de Pôncio Pilatos, Cristo diz, você talvez não reconheça, mas veio de Deus. A de Nero, a de todos os políticos, ela vem de Deus, quer reconheçam ou não. É uma autoridade civil claramente delegada e responsabilizada perante Deus. E é muito importante que a Bíblia, ela define deveres e responsabilidades desse governo, cuja finalidade não é ser servido pelos concidadãos da polis, da cidade, mas servir a polis. No Salmo 101, Deus nos lembra o nosso dever de honrar os governantes que lutam para proteger os indefesos e erradicar o mal, e que protege e respeita a lei. Interessante. Se você for para 1 Samuel, no capítulo 8, 10 a 11, na monarquia de Israel, inclusive está tendo uma novela agora da Record, intitulada Reis, já
aconteceram duas sessões, duas temporadas, e a terceira inicia hoje, que é sobre o rei Davi. Então a monarquia começa com Saul. E quando Saul, o povo quis um rei, Deus não ofereceu um rei a eles, eles exigiram ter um rei. Então Deus deu um rei para eles, Saul. Então, já que Israel ia abandonar a teocracia, Deus mesmo sendo o rei deles, Deus disse: eu vou dar regras, limites para esse rei. Então, se você abrir para 1 Samuel 10 a 18, você tem aqui algumas ideias sobre os limites que ele deu para César. Abra sua Bíblia para 1 Samuel 8, 10 a 18. Aqui diz: e falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam rei. E Samuel disse: esse será o costume do rei, ou seja, são as leis que regem a monarquia que teme a Deus, que houver de reinar sobre vós. Ele, primeiramente, disse que um rei seria profundamente oneroso para o povo. Esse rei ia ser pesado para o povo. O povo já tinha uma vida apertada. Então, para manter uma monarquia seria caríssimo. Já que vocês querem um rei, vocês estão vivendo aí com uma liberdade econômica muito boa. Mas vocês estão querendo fazer um contrato social com o Leviatã, com o grande monstro. Leviatã foi o que o Thomas Hobbes disse acerca do contrato do Estado. Que o cidadão contrata o Estado para lhe dar alguns direitos e proteção, porém o Estado se torna muito pesado para o cidadão. Tanto que no Brasil o governo brasileiro custa ao brasileiro quase a metade do que ele ganha. O cidadão brasileiro trabalha a metade do tempo para o governo. Então é um grande monstro que vai consumindo. E Deus avisou: já vocês querem o rei mesmo? Tudo bem, eu vou dar. Agora lembre: ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavalheiros, para que corram diante dos seus carros, e os porá por chefes de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura. Lembra, esses filhos iam lavrar a lavoura do pai, depois que seriam deles. Agora não, seria do rei, seriam apenas empregados do rei. E diz mais: e tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas, dos vossos olivais. Isso aqui é o Leviatã comendo grande parte dos recursos do cidadão. E dará a seus servos, e as vossas sementes e as vossas vindas dizimará, ou seja, cobrará 10% de imposto. Antes não existia esse dízimo aqui não, esse imposto não, né? Mas vocês querem um rei? Vocês devem pagar 10% a ele. Já tinha o dízimo para o templo, né? Para o tabernáculo. Agora mais 10%. Mas aqui interessante é que você tem uma ideia de até quanto o governo poderia cobrar do cidadão. Com todos os impostos não deveriam passar de 10%. Porque os microfones falhando. Falou. Porque se passasse de 10%, seria oneroso, muito pesado. E dificilmente você vai encontrar um país onde o imposto é um dízimo. Dificilmente. Aí diz aqui: e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, e as vossas sementes, e as vossas vinhas dizimará, cobrará 10%, para dar aos seus oficiais, a seus servos, também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho, dizimará os vossos rebanhos, já vai cobrar 10% da produção, primeiramente agrícola, mais 10% da produção pastoril, agropastoril, e vós servirei de servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei. Ou seja, estavam doidos por um rei. Eles vão dizer: Senhor, não aguentamos, tira o rei. E naquele dia clamareis por causa do vosso rei,
que vós houvés escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então você percebe aí que o governo, ele é importante, tanto que dá a César o que é de César, porém César vai cobrar. César vai cobrar e vai cobrar pesado. É um leviatã, é um monstro devorador de recursos do cidadão. Porém, se ele fizer pelo menos do jeito que a Bíblia diz, não passar de 10% e ainda cumprir o dever dele, que nós vamos ver qual é o dever dele e que áreas ele pode interagir. Então, ele pode intervir, cobrar esses impostos. Nós vamos ver que ele deve punir os malfeitores. O poder de polícia é para punir malfeitor e não para proteger malfeitor. Portanto, qualquer candidato que tem ligação com a criminalidade, que toda a criminalidade fica dando parabéns e que fulano ganhe, não deve ser honrado, não deve ser votado. Porque o governo está bem definido as áreas dele. Garantir o direito de cada cidadão, a Bíblia nós vamos ver isso. Punir os malfeitores que são danosos para a sociedade e nunca se aliar a eles, nunca fazer eles como força de manobra. Porém, Deus definiu bem claramente áreas em que o governo não pode se meter, por exemplo, na adoração a Deus. Antes importa adorar a Deus que aos homens. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então Deus proíbe a autoridade civil mexer com religião, intervir com religião. Tem um candidato aí que diz que se ganhar, ele vai botar padres e pastores no seu lugar. Dever de presidente, nem de rei, é se meter com a atividade pastoral, sacerdotal ou religiosa. Já está exorbitando, saindo da órbita, dos limites que Deus impôs. É proibido ao governo se meter na educação dos filhos. O MEC tem leis lá para o pai que não levar o filho para a escola vai preso. E aí, se a escola está ensinando ideologia de gênero, está ensinando imundície, e o pai não quiser levar o filho, quiser educar em casa, no Brasil ele vai preso. Isso é o leviatã do Brasil, que é perverso. Então, qualquer candidato que quer se meter na educação dos nossos filhos é um demônio. A Bíblia proíbe se meter na propriedade privada. O Estado não pode se meter na propriedade e confiscar ou expropriar o cidadão de nenhuma propriedade. Tanto que ele diz, não roubarás, e isso inclui ao governo. Roubar é a propriedade privada. A nossa empresa individual, ele proíbe que o governo se meta com as nossas opções pessoais, como liberdade de culto, liberdade de educação, livre iniciativa, liberdade de expressão. Tudo isso não compete a César. Dá a César o que é de César. E eu não vou dar a César o direito de se meter na minha família, no meu casamento, na minha igreja. Eu não vou votar em cidadão que passa por cima das regras divinas e que foram a desgraça da sociedade. Embora o Senhor defendeu as autoridades, dai a César. Ele deixou bem claro quais são as leis morais, sociais, econômicas e políticas, pelo menos os princípios que deveriam reger um governo santo e justo. Em Mateus 24, 34 e 35, ele diz que a lei dele está acima de todas as leis. Abra sua Bíblia para Mateus 24, 34 e 35. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha o que ele está dizendo aqui. O governo que desafiar as palavras dele, todos os que desafiaram caíram. Eu falei já do César que ele ia
no Senado, e quando estava falando com o povo, erguia sua mão com o punhal, dizendo: desça Jesus Cristo, desça Nazareno, e venha me enfrentar se você existe. Desça Nazareno se você realmente ressuscitou. E na hora da morte dele, ele levanta uma vez aquele punhal, e a mão não aguenta mais sustentar o punhal, e a mão cai juntamente com o punhal, e ele pronuncia suas últimas palavras: venceste, Nazareno. Ele é o Rei dos Reis. Versículo 35, ele diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E quando Cristo diz isso, as palavras que ele usou foram as palavras do Antigo Testamento, que são válidas para o Novo. O Novo não cancela as leis do Velho Testamento. Ele disse: eu não vim cancelar a lei, eu vim cumprir a lei. As leis morais não foram canceladas, as leis cerimoniais sim, porque indicavam de que ele iria morrer na cruz, o sacrifício de animais, festas simbólicas. Porém, ele repete os 10 mandamentos. O Paulo vai repetir os 10 mandamentos, com exceção do sábado. Então, quando Cristo ele usa a lei dos 10 mandamentos para reivindicar sua autoridade sobre todos na terra, ele deixa claro várias coisas. Ele deixa claro a sua condenação ao assassinato. Isso aqui vai incluir aquele não matarás, onde está incluído o aborto, a eutanásia, as drogas, o fumo, o álcool, e todas as formas de assassinar uma pessoa na terra, que são muitas. Roubo e adultério, está lá em Mateus 25, 21 a 27. Lá ele fala da desonra aos pais, Mateus 15, 4. Do perjúrio ou mentira, em Mateus 19, 8. Em Lucas 16, 11, 19 e 12 a 27, Mateus 21 a 15, 25, 14 a 30, o Senhor reafirma o direito da propriedade privada. Ele reafirma o direito ao empreendimento de livre mercado e o direito ao lucro. Nesse sentido, isso aqui é o liberalismo econômico, no sentido de que cada cidadão deve ser livre para construir riqueza ou construir sua miséria. É vagabundo, não quer trabalhar, quer ver de orgia, então está construindo sua miséria. E não é direito do Estado sustentar alguém que quer viver na vagabundagem. O apóstolo Paulo diz claramente que quem não quer trabalhar também não coma. Quem é fisicamente apto, mentalmente apto para trabalhar. A ajuda do Estado é para quem não tem condição de trabalhar. Agora, Cristo colocou o propósito do governo. Ele deixou bem claro: o governante é aquele que serve. Por isso que é chamado de primeiro-ministro. A maior autoridade é o que mais serve. Em Mateus 25 a 28, então Jesus, chamando para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios ou pagãos são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Cristo disse: não será assim. Isso está errado. O governante não é para dominar sobre os governados. Olha o que Cristo disse: todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande será vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro será vosso servo. E ele deu o próprio exemplo dele como autoridade aqui. O homem de Nazaré, ele diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, as autoridades aí, deputados, senadores, ministros dos tribunais de justiça, querem ser autoridade para mandar, para ter quem está debaixo deles servindo a eles. Eles não se veem como servos, eles se veem como verdadeiras primadonas, pessoas que todo mundo deve abaixar a cabeça, verdadeiros papas.
E você nota que nos discursos da política atual você vê que vai melhorar porque vão fazer reformas estruturais, reformas fora. Eles falam para os cidadãos prometendo que vão melhorar a parte econômica, a parte de segurança, a parte de finanças, a parte econômica eu já falei, apenas mudanças por fora, quando Cristo disse que o governo deveria primar pela moral, por mudança interior. Os ensinamentos de Cristo enfatizam a necessidade de mudança no coração. Ele diz bem claro que o problema do mundo, dos cidadãos, da polis, da cidade, não são mudanças, não são problemas estruturais, não são problemas de superestruturas, de infraestrutura, mas problemas morais e espirituais. Olha o que Cristo diz em Mateus 15, 18 a 20. Ele diz, mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina um. É isso que desgraça a sociedade. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam, que desgraçam o homem. Portanto, o mundo não vai melhorar enquanto estiver pensando apenas em mudanças exteriores estruturais. Enquanto ele não se arrepender e não se voltar para Deus. Por isso você não espera que num governo ateísta, que não tem Deus, que não tem Espírito de Deus, que pensa apenas que dá pão e mortadela para o povo, vai mudar a vida deles. O povo mais desesperado e infeliz fosse cair na mão dos comunistas. Porque aonde não tem Deus, aonde não tem o Espírito de Deus, não tem liberdade, não tem felicidade. Então, uma sociedade, para ser feliz, e com um governo que ajuda a sociedade feliz, é uma sociedade onde os seus dirigentes não são corruptos, não roubam, seus trabalhadores ou seus cidadãos são trabalhadores esforçados, diligentes, que trabalham duros e são produtivos, não são líderes de sindicato, que estão lutando por mais direitos, para trabalhar menos, para produzir menos, para se tornarem mais pesados para a sociedade. Um governo bom aos olhos de Deus é formado de famílias compassivas, que se preocupam com o seu próximo. Trabalhadores, empregados que cumprem suas obrigações, que são fiéis na administração dos recursos e não roubam. Para que uma nação seja forte, as famílias devem ser fortes. Portanto, qualquer candidato que ataca a família com as ideologias da morte, pró-morte, jamais deveria ser imaginado como no governo. Para que os governos sejam bons, seus cidadãos precisam ser bons. Não adianta botar um governante bom com cidadãos ruins. O governo sempre será uma amostragem do povo. Então tem de trabalhar. Na época da intervenção militar, no tempo que os militares estiveram no Brasil, existia a educação moral e cívica, existia o SPB, que trabalhava com a vida moral do povo. Foi a melhor época no sentido moral para os brasileiros, foi na época em que os militares estiveram no governo. Certamente, depois do AI-5, houve repressão à liberdade. Então, eles extrapolaram a sua, vamos dizer assim, a sua missão. Mas, no geral, eles tentaram melhorar a vida moral do povo, e isso melhorou o Brasil. O governo, que diz que é progressista, como eu estava ouvindo um vídeo, onde um desses governantes aí, candidato, dizendo, as mulheres ricas quando querem fazer aborto, elas vão para Paris, clínicas caras. Aqui no Brasil, as pobres, as negras, não podem fazer isso.
Então nós devemos dar o direito a todo brasileiro ter o direito de abortar. Então, um infeliz desse, um matador desse, um assassino desse, já foi presidente do Brasil e quer voltar a ser. É por isso que eu digo que esquerdista não é salvo, não tem noção nenhuma de cristianismo. Por quê? O que é que Deus diz sobre o aborto? O que é então essa palavra aborto? Você indo para o dicionário diz que, o óbvio, né? Muitas vezes o aborto é o ato de abortar. Mas o que é abortar? Você vai descobrir que o aborto refere-se a um nascimento prematuro de um feto, porque interromperam a gestação para que ele não viva. O mataram. É concluir a vida de uma criança aqui na Terra. Às vezes ocorre de uma maneira espontânea por problema de saúde com a criança e com Deus, mas da criança ou da mãe ou do feto. Feto não, do bebê. Eles querem fazer a diferença entre bebê e feto. Portanto, o aborto é um assassinato mais covarde que existe no planeta Terra. Se for legalizado pelo governo, essa não é a missão do governo. O governo não tem o poder de decidir quem vive ou não, a não ser no caso da pena de morte. A Bíblia deixa claro, aquele que mata covardemente e derrama o sangue inocente deverá ter o seu derramado. E isso compete ao governo. Porém, como o governo liberou tudo quanto é espécie de coisa ruim, claro que ele não vai cumprir. Ele quer matar não o criminoso, ele quer matar o inocente no ventre da mãe. Então tem basicamente dois tipos de aborto: aquele que acontece espontaneamente, sem ajuda externa, e aquele que é covardemente patrocinado pela mãe, pelo pai, pela família e pelo Estado. Então existem dois grupos no mundo e no Brasil: aqueles que são os defensores pró-vida. Para os defensores pró-vida, aborto é assassinato. Geralmente as pessoas de direita são pró-vida e encaram o aborto como o pior, o mais vil e abominável assassinato feito na Terra. Não pode contemplar como gente, como ser humano decente, ou pior, político, seja prefeito, vereador, governador ou presidente, que seja pró o assassinato de crianças. Os que querem, os que escolheram o aborto, eles não têm como assassinar, eles querem o direito da mulher ter a liberdade reprodutiva, que a criança no ventre da mãe é como um apêndice, apenas um conglomerado de células e carne, não é gente. Isso é verdade, isso é científico. Porém, o grupo pró-vida diz que o assassinato o aborto é assassinato. Que a mulher não tem o direito sobre a vida da criança. A maioria dos seres humanos decentes se recusam a encarar o aborto como algo aceitável. Eu tenho uma pesquisa aqui bem extensa sobre esse assunto. Resumo de situações de aborto em 4 grandes grupos. Esse é um capítulo do livro Iniciação à Bioética do Conselho Federal de Medicina, de 1988. Ele diz que existe a interrupção eugênica da gestação, que é o IEG, ou seja, é o aborto ocorrido em nome de práticas eugênicas. Isso é, por valores racistas, sexistas, étnicos,
Regra geral, esse tipo de aborto processa-se contra a vontade da gestante, sendo esta obrigada a abortar, como a criança que foi estuprada, e o governo brasileiro recentemente obrigou ela, o governo brasileiro não, a Suprema Corte obrigou ela a abortar. Segundo tipo, interrupção terapêutica da gestação, em nome da saúde materna, para dar a vida à mãe e mata a criança. Terceiro, interrupção da gestação devido a anomalias fetais, isto é, pela constatação de lesões fetais incompatíveis com a vida extrauterina, sendo exemplo clássico a anencefalia, sem cérebro. Quarto, interrupção voluntária da gestação em virtude da autonomia reprodutiva, tal. Agora, estatísticas sobre aborto. Um estudo descobriu que 86% dos abortos são feitos por conveniência. Não tem nada a ver porque a criança tinha problemas. A criança está perfeita, está maravilhosa. 80%. Quase 9 de cada 10 abortos são feitos por pura maldade da mãe, ou então do Estado se obriga a mãe a fazer. Aqui é César se tornando assassino. Essa aqui é uma estatística americana. 1 em cada 3 mulheres americanas faz um aborto aos 45 anos. Há mais de 1 milhão de abortos nos Estados Unidos a cada ano. Você sabe o que é 1 milhão? É muita coisa. Houve mais de 53 milhões de abortos realizados nos Estados Unidos desde 1973. Eles falam de aborto seguro, que geralmente é feito aos 3 meses de gestação, ou no início da segunda. Nós vamos ver que não tem aborto seguro, todos eles são assassinatos. Algumas clínicas de aborto foram flagradas vendendo partes abortadas. Lembra as pesquisas de célula-tronco? Diz que pode tirar a célula-tronco de um adulto, mas que as melhores, as células que são usadas para pesquisa e combate a Alzheimer, câncer, são células, em grande parte, tiradas de fetos abortados vendidos pelas clínicas de aborto. Apenas 3 dos 50 estados não exigem qualquer consentimento dos pais ao fazer um aborto. Quer fazer, faz. Agora, desculpas para o aborto. Eu peguei aqui um exemplo de uma ex-feminista chamada Sarah Winter, líder do movimento Fêmea no Brasil. Esse movimento Fêmea é um movimento feminista radical que surgiu na Ucrânia e que as mulheres feministas protestam ficando nuas, umas da cintura para cima, outras. Então, a Sarah Winter, ela fez parte do Fêmea. Ela chegou aí na Ucrânia para receber treinamento. Após passar pela experiência traumática do aborto, converteu-se ao cristianismo, tornando uma das maiores lideranças e conferencista pró-vida e pró-família a nível nacional e internacional. Então, ela escreveu um livro, 10 argumentos definitivos contra o aborto. E eu vou usar aqui um resumo, algumas das desculpas e argumentos que são usados e respondidos por ela, por uma ex-abortista. Essa Sarah Winter, ela é graduada em Relações Internacionais, é analista de políticas públicas, tem prestado serviço e consultoria particular para partidos políticos do Brasil, Argentina, Colômbia e México, bem como para senadores, candidatos à presidência, vereadores, prefeitos, ou seja, ela entende do assunto. Por isso que eu vou citar ela aqui. A primeira desculpa: o feto até o 3º mês é um amontoado de células, é um coágulo de sangue. Olha com que desprezo eles tratam uma vida. Então ela aceita que
ela cita um famoso embriologista clínico, um dos mais famosos do mundo, o Dr. Keith Elmore. Ele diz que a vida inicia-se na concepção, quando o ovocito, o óvulo de uma fêmea, é fecundado por um espermatozoide de um macho. O desenvolvimento humano é um processo contínuo que se inicia com o óvulo de uma fêmea, quando ele é fecundado por um espermatozoide de um macho. Então a vida, a pessoa começa, isso cientificamente, um embriologista entende de embriões, famoso. O pediatra francês Dr. Jérôme Lejeune, ele diz: aceitar o fato de que depois da fertilização, um novo ser humano começou a existir. Não é uma questão de gosto, opinião ou ciência. Foi feita a fertilização, ali você tem um ser humano, você tem uma pessoa. Dentro dessa desculpa de que a criança é apenas um coágulo de sangue, um amontoado de células, equivalente a um apêndice que a mãe pode descartar, como ela descarta o apêndice, foi colocado em resumo 7 verdades acerca da vida humana após a concepção. Primeira, o bebê não faz parte do corpo da mulher. O bebê não faz parte do corpo da mulher, ele apenas está alojado dentro dela, sendo sua estadia temporária, 9 meses geralmente. Segundo, se o bebê fizesse parte do corpo da mulher, a mulher já nasceria com o feto dentro do ventre dela. Terceiro, se o bebê fizesse parte do corpo da mulher, para retirá-lo seria necessário um procedimento de amputação, não de parto, já que o corpo dela não é parto, é amputação. Quarto, o bebê não tem DNA só da mulher, o feto tem DNA do pai e da mãe. Nenhum ser pode naturalmente fazer parte do corpo de outro com DNA diferente, sem que seja feito antes um transplante de órgãos. Isso aqui mostrando que cientificamente a ideia de que o bebê é parte do corpo da mulher é conversa para quem não conhece a ciência, ou quem faz vista grossa. Quinto, se não fosse a membrana que protege o bebê, este seria expulso do corpo da mãe, pois ele é um corpo estranho dentro da mãe. Em outras palavras, nenhuma parte do corpo do bebê é expulsa dentro de você. Sexto, o agente ativo na gestação é o bebê. É o bebê que regula o líquido amniótico, não é a mãe. Sétimo, é o bebê quem, em última instância, diz o momento de sair, não é a mãe. Tanto é que alguns abortos espontâneos acontecem porque o organismo entende a criança como um ser estranho. O que impede dele ser expulso do corpo da mãe é justamente a cápsula protetora. Então, essa desculpa que a criança é apenas um pedaço a mais do corpo e a mãe pode dispor dele é mentira. Quando a mãe está abortando um filho, ela está assassinando uma pessoa que passou a ser pessoa no momento da fertilização ou da concepção. Segunda desculpa, que a gravidez não foi desejada, foi um acidente. Foi um acidente. Nós nem estávamos esperando, aí usamos preservativo, tal, ou a preservativo rasgou. A Saruíde diz: não existe gravidez acidental. Ninguém tropeça em um órgão sexual por acidente e fica grávida ou engravida alguém. Entendeu aqui? É bem claro isso. Entendeu aí como ela é bem incisiva? Ninguém tropeça em um órgão sexual e fica grávida ou engravida por acidente. Ainda, abre aspas, nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. Diz que toda camisinha ela tem furos que não são detectáveis pelo controle de qualidade. Então, nem o método contraceptivo, nem mesmo a camisinha é 100%. Embora a camisinha seja mais válida para a contracepção. Contra a AIDS não, porque o HIV é 14 vezes menor do que
esperma do homem. Mas mesmo o esperma do homem, sendo 14 vezes menor do que o HIV, ele ainda pode passar por um furinho desse. Então, quem faz sexo, mesmo usando camisinha, se engravidar, não tem o direito de dizer que foi um acidente. Porque quando você usa qualquer método anticoncepcional, você sabe que está correndo risco de engravidar. Terceira desculpa, que o sexo não é apenas para se ter filhos, mas principalmente para ter prazer. Porém, o direito de ter prazer não é maior e nem se sobrepõe ao dever de responsabilidade advinda do ato sexual. A Winter diz: será que vale a pena assassinar um bebê para continuar tendo orgasmo sem preocupação? Quarta desculpa. Que quem vai morrer nas clínicas clandestinas são as pobres, pretas e periféricas, enquanto as ricas podem abortar em clínicas seguras. Esse foi o argumento do Lula, dizendo que ele, se tornando presidente, ele ia dar o direito de toda mulher abortar, no sentido não só de ser legal, mas de usar o Estado, os contribuintes, para pagarem o assassinato. Todo cidadão, mesmo sem concordar, vai pagar que crianças sejam assassinadas. A Sarah Winter diz: em lugar de matar a criança, que tal darmos uma nova possibilidade às gestantes desfavorecidas economicamente, em lugar de dar a oportunidade delas abortarem, dada a oportunidade dela criar o filho? Sabemos que quando uma mulher recorre a um aborto é porque está desesperada e muitas vezes em situação de abandono. Você sabe o que são casas pró-vida? São casas que acolhem gestantes em situação de rua, drogas, marginalizadas e dão gratuitamente todo o suporte. Muito obrigado. Dão todo o suporte técnico e emocional para que essa gestante dê continuidade à sua gestação com muito amor, carinho, respeito e dignidade. Então essa deve ser a postura do governo. E em lugar de pegar uma mulher pobre que está grávida e dar a oportunidade a ela de abortar, mas sim dar a oportunidade dela ter essa criança. É covardia e fugir da responsabilidade. Não só a mãe fugindo, mas o Estado fugindo à sua responsabilidade de ser provida, de servir aos cidadãos, de não ajudar no seu desespero. Quinta desculpa. O nosso tempo acabou, nós vamos ficar na quarta desculpa. Então não há razão nenhuma para se matar um bebê, uma criança no ventre materno. O Estado não tem esse poder, não está na mão de César o direito de dar vida ou morte a uma gestante. E muitas vezes, quando ele legaliza o aborto não é sem risco. Por conta do aborto, não só a criança quanto a mãe pode morrer. As sequelas de um aborto são terríveis. Não existe aborto seguro, porque é uma invasão num processo normal que Deus colocou no organismo. Então, para encerrar essa parte, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tem liberdade a nação que segue a lei do Senhor, que é pró-vida, que é pró-liberdade, que é pró-felicidade. Vamos encerrar com oração. Senhor Deus, nosso Pai, nos abençoa. Obrigado por esse tempo aqui. Livra o Brasil, Senhor Deus, das ideologias malignas, as ideologias do mal, as ideologias pró-morte, da cultura de morte, que as soluções são para a morte e não para a vida. Ó Pai, seja com o atual governante do nosso país, que ele seja abençoado e que o Senhor possa conduzi-lo para, de acordo com a tua vontade, para um novo governo. Isso eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite.